Eu falei que talvez a gente esteja diante do fim da história para o pensamento de esquerda. O que é o fim da história de Fukuyama? O Fukuyama, ele coloca o fim da história em termos hegelianos, que é o seguinte: não é que a história acabe, mas você chegou no platô. Esse é o objetivo. O objetivo máximo que a gente é a democracia liberal com a economia de mercado aberta, etc. É isso aqui. Esse é o final da história, né? O objetivo. A história se desenrola. Então, assim, a ideia que o pessoal tem de fim da história, que acabou a história, não. Isso aí é uma interpretação errada que há sobre ele. Mas ele coloca isso assim, que esse é o objetivo. E realmente, aí você vai ver, o pensamento liberal se tornou estéril desde então. E também ajudou na questão do wokeismo. O wokeismo, ele é, de certa forma, gostei muito da sua definição, que é o liberalismo sem tolerância. Não, não é minha. Quem me deu não é do sua? John Gray. Ok. Eu só repeti. Ok. Um bom aluno do grande mestre John Gray, mas é dele. Pronto. Eu achei, Num debate com Fukuyama. achei maravilhosa essa definição. E, de certa forma, vem dessa esterilidade a partir de... Parece que quando você atinge um certo platô, depois daquilo ali, vira meio que um deserto, né? A esquerda passa também por esse deserto. Ele passa por esse deserto. Porque, de certa forma, assim, após a Susan Neiman, a gente vai até falar sobre a questão do livro da Susan Neiman, A Esquerda Não é Woke e tal, que escreveu, ela coloca o seguinte, em um dos capítulos do livro dela, que é, olha, depois de 91, para onde foi a esquerda? Tinha muitos caminhos, muitas vias para ir. Depois de 91, vamos falar sobre isso. Depois de 91, você tinha muitas vias para ir, mas todas elas pareciam incompletas, não levavam a lugar algum. Meio que todo mundo queria entender como fazer o prosseguimento das esquerdas após a falência da experiência soviética. Só que a questão é, todos esses projetos pareciam estar esgotados de pensamento, esgotados de criatividade, esgotados imaginativamente. Não existia a vitalidade, a substância. Estava esgotado dessa substância. Hoje a gente está vendo apenas o eco desse problema de 91. É quando vai chegando, você vai fazendo, então, esse aprofundamento que é o fim do universal e vai sendo completamente tribalista. E quando você chega nesse tribalismo, a gente está ainda escutando os ecos de 91. Então, talvez a falência da crítica e a morte da esquerda seja, no final das contas, uma consequência do fim da história para a esquerda. Vocês não vão ver este tipo de análise com esses autores, com essas menções, com essas referências em outros lugares. Isso é um fato. Vai ser bem difícil encontrar esse discurso na direita. Até na esquerda você tem, mas na direita vai ser difícil achar. Mas deixa eu retomar algumas coisas que você falou. Teve uma live que eu fiz com o Renan, que até circulou bem por conta da ideia, que foi a live que ele teve a ideia lá da responsabilidade gerencial. Sim. Eu tava assistindo aquela Pois live. Mas antes dele ter essa ideia, no início, a gente tava falando um pouco de por que a esquerda não tem nada a propor, porque ela parece esgotada. E aí eu tava desenvolvendo essa ideia, por que a esquerda parece esgotada e porque ela está ansiosa por retomar algum paradigma do passado. O que aconteceu? Como você falou, 91. Veja, a experiência soviética falhou. E isso é o fato mais importante para a esquerda até hoje. Sim, é definidor até hoje. Esse é o fato definidor. Por quê? Porque esta esquerda que invoca um ideário revolucionário se pauta por um ideal de transformação generalizada da sociedade e superação do capitalismo. Então, o sonho, a utopia, a imaginação, o horizonte, o que move as militâncias, o que move a teoria de todos esses intelectuais é precisamente a existência de uma alternativa ao capitalismo, e uma alternativa que supere definitivamente o capitalismo e resolva as injustiças que eles apontam no capitalismo. É isso. Eles criaram um colosso de poderio que foi a União Soviética, que durante várias décadas significou precisamente esta alternativa. Nas décadas iniciais, trazendo um espanto positivo, então as pessoas que visitavam a União Soviética, o Sidney e a Beatrice Webb, da Fabian Society, outras figuras ocidentais, escritores ocidentais que visitavam ali a União Soviética, voltavam sempre muito impressionados e dispostos a falar que era um belíssimo exemplo, que era um grande experimento, havia aquela experiência, aquela esperança. Essa esperança, no entanto, ela foi sendo gradativamente
contestada pelos fatos. Em várias fases, que eu não vou detalhar aqui, porque, enfim, seria chato. Mas dá para detalhar várias. Teve lá o relatório Khrushchev, antes disso teve vários socialistas, revolucionários, mencheviques, etc., que foram exilados da União Soviética, vieram à Europa e fizeram uma série de seminários contando o que havia acontecido lá. Então, por exemplo, na França houve um seminário com esses dissidentes da União Soviética, já no iniciozinho da União Soviética. Enfim, tem a questão de Trotsky, muitas coisas aconteceram até que caiu, acabou. E aí você tem, em 1989, aquilo que os historiadores vão chamar de Annus Mirabilis, o ano do milagre. Qual é o ano do milagre? Em que diversas burocracias, aparentemente muito arraigadas nos países do leste europeu, simplesmente caem. Bum! Eles implodem, né? Quer dizer, eles caem assim como se fosse um prédio velho que cai. Isso acontece na Polônia, isso acontece na Hungria, isso acontece na Alemanha Oriental e por aí vai, o colosso soviético vai embora, reforma de Gorbachev, etc. Quando isso acontece, o que resta à esquerda revolucionária? O que resta? Resta ela falar em experiências alternativas, como nos anos 60, quando ainda existia a União Soviética, eles tentaram, que também não deu certo. Resta a eles falar em lutas, por exemplo, pontuais, tipo, mas a luta dos Rojava, a luta dos socialistas do Kurdistão, a luta de... Sabe, são lutas muito particulares, pequenas, que não conseguem se conectar a ponto de formar uma alternativa poderosa o suficiente economicamente, imaginativamente, militarmente ao capitalismo vigente. Então, restaria à esquerda o quê? Se engajar nessas lutas particulares. Restaria à esquerda, que também uma parte da esquerda faz isso, entrar no capitalismo e administrá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que o que nós vimos... Uma social-democracia. Então, o que nós vimos no governo do PT, no primeiro mandato do Lula em 2002, é meio que esta solução tardiamente. Sim, sim. É um partido sindicalista que na sua origem prometia uma revolução à brasileira, um socialismo moreno e coisa e tal. Sim. Não fez isso. Consegue chegar ao poder após derrotas sucessivas nas eleições. E chegando lá, faz uma estratégia de administração do capitalismo. Parte da esquerda se dedicou a isso, a administrar essa máquina. Ora, você tem uma máquina do capitalismo que é selvagem, que é terrível, que gera individualismo, atomismo, etc. Mas é o que há e nós vamos administrar aqui. Só que aí vem um outro problema. A esquerda não conseguiu domar o capitalismo. Porque nas décadas anteriores, em que ainda havia a União Soviética, foi também as décadas que assistiram à montagem do welfare state, do keynesianismo, uma série de políticas econômicas que tinham uma outra configuração e que foram também desmontadas. Então, na prática, o que eu vejo, a grande dificuldade deles, é que eles foram muito derrotados. O capitalismo está em todos os lugares, eles não têm nada material que eles consigam, segurar, se ancorar para fazer alguma coisa. Sim. Quando eles falam em termos teóricos, por exemplo, a crise ecológica, que é o assunto que aparece na obra do Zizek, na obra de um monte de gente. Sim. Que é uma das coisas. Tá, beleza, mas a crise ecológica é muito... Ela não é um universal concretizado numa instituição. Ela tem instituições do tipo... o protocolo de Kyoto, que uma nação pode assinar ou não. Isso WWF. Entende? Não é cogente, não é obrigatório. Não, você... Então... O Acordo de Paris, etc. E aí não é tangível. No final das contas, o Acordo de Paris se tornou até mesmo um ativo para a direita. Exato. Sabe? Porque os governos de direita agora estão fazendo assim, olha, sabe o Acordo de Paris? Estou saindo desse Acordo de Paris. Cara, isso... Popularidade sobe. Então, no final das contas, também não se tornou uma pauta revolucionária nesse que universal. mobiliza as pessoas. Não é.